Pessoal, boa noite então, novamente. Com muita alegria nós vamos iniciar mais um estudo do nosso livro Gênesis, onde nós estamos ainda estudando o versículo 7 do capítulo 2. E eu vou pedir para nossa irmã Margarete fazer a prece inicial por todos nós, por favor. Jesus, nosso irmão, Pai, nosso amigo, ajude-nos, Senhor, que possamos ter entendimento nessa noite do Seu Evangelho, para que possamos compreender melhor Seus ensinamentos, que assim poder ser pessoas melhores a cada dia. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ampare, sempre dando nós a persistência para continuar nessa tarefa, os estudos. Você conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Bom, gente, então nós estamos continuando aquela análise, do versículo 7 do capítulo 2 de Gênesis. Eu vou ler ele aqui novamente. Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Nós dividimos então esse versículo em duas partes, como já foi dito. Já comentamos sobre a primeira parte, que é esse homem do pó do solo, onde nós abordamos, bem rapidamente, algumas coisas relacionadas ao nosso corpo físico. Nesse versículo aqui a gente percebe, uma divisão entre o homem do pó da terra e o momento em que esse homem torna um ser vivente após o sopro de vida, o sopro da vida. Boa noite, Helena. O seu microfone está ligado, tá, Helena? Sim. Tá. Desculpa, viu, gente? Vou desligar aqui. Tranquilo. Então nós dividimos, esse versículo em duas partes. Já falamos dessa primeira, onde abordamos a criação do corpo físico, um pouquinho de evolução. Vimos que até mesmo a evolução do corpo físico ela segue, ela tem um propósito maior do que um propósito simplesmente material. Não evolui por acaso. Junto com essa evolução vão acontecendo outras coisas, que influenciam na nossa vida, nós vimos lá na vida em sociedade, nós vimos na questão do afeto. Então, a conclusão que nós chegamos é que tudo na lei de Deus é interligado, não tem separação. Chegamos a comentar que nós fazemos separações, faz parte da misericórdia divina, até podemos dizer, que para nós as coisas sejam trazidas assim um pouco separadas de forma específica para facilitar o nosso atendimento, o nosso entendimento. Mas à medida que formos evoluindo, a gente vai perceber como que as coisas se interligam, Nessa abordagem mesmo que fizemos sobre a evolução de alguns aspectos do corpo físico, nós falamos sobre várias ciências caminhando juntas para um único propósito. A gente estuda essas ciências separadas, mas naquele propósito que nós estudamos, no caso lá não sei se vocês estão lembrados, no caso do custo de pensar, de como que o nosso cérebro evoluiu e o que isso ocasionou, nós já falamos, se alguém ainda não entendeu bem ou se perdeu aí, a gente tem gravado lá direitinho, mas só para não perder muito tempo, estou só lembrando aí do que já foi dito. Então nós falamos da primeira parte desse versículo. A segunda parte, o homem então, Deus soprou na narina
do homem, e este tornou-se um ser vivente. Nós pegamos ela em 3 abordagens. A palavra sopro, já foi dito, no grego é a mesma palavra que tem o significado de espírito. A palavra pneuma significa espírito ou sopro ou vento. Então, nós pegamos 3 abordagens. O sopro na narina, o sopro de vida, ser o momento da união entre espírito e corpo, porque o corpo sem espírito não tem vida. Então, tornou-se um ser vivente. O homem tornou-se um ser vivente, né, a partir do momento que teve essa conexão, a partir do momento que acontece essa conexão com o espírito. Outra interpretação pode ser a questão da centelha divina que cada um tem dentro de nós, esse DNA divino, né? Essa origem vinda de Deus, que aí nós podemos comentar um pouquinho depois também. E o terceiro é a questão do ser vivente, aquele ser que tem consciência plena e aquele que age de acordo com as leis naturais. Então, enquanto a gente não inspira, né? Enquanto a gente não inspira essa lei divina, enquanto a gente não tem consciência de Deus, a gente apenas vive, né? A gente apenas existe. A gente não vive. Viver é estar em conexão com as leis de Deus. Isto é vida, e não é à toa que Jesus fala vida em abundância, né? Porque aí sim a gente está de acordo com aquilo que fomos criados, para o propósito cujo qual fomos criados, que é de sermos esses seres divinos. Então temos essas 3 abordagens. Primeira abordagem, então, reencarnação. Nós começamos a falar um pouquinho na semana passada e hoje ficou para a gente começar com um exemplo prático. Um exemplo prático não. A gente vai observar um estudo, né, que mostra o momento de ligação entre o espírito e o corpo. Nós falamos sobre os níveis de interpretação, então agora estamos numa interpretação no nível mais alto, no nível espiritual. Precisamos do aporte da doutrina espírita, que é aquela que trata da maneira mais completa o quesito reencarnação. Com isso, né, e por isso a gente recorre à obra de André Luiz, Missionários da Luz, onde fala da reencarnação de Segismundo. É um livro bem comum, acho que a maioria já deve ter lido, mas de qualquer forma eu coloquei lá também para nós no grupo lá esse livro e citei os capítulos, né? Capítulos 12 e 13 traz para nós essa história, né, da reencarnação de Segismundo. Aí a gente comentou também que ele trata, né, de outras, nessa mesma abordagem, ele não trata só de reencarnação, mas ele fala, por exemplo, da questão sexual, fala de outras leis né, que o Espiritismo esclarece para nós. Então, assim, a gente poderia simplesmente ir para o momento que fala da união entre o corpo e o espírito, né, que é o momento lá da concepção. Mas, quando a gente pega o capítulo 12, tem toda uma contextualização e traz para nós informações que eu achei que são relevantes. Eu pedi, né, que a gente lesse aí esses capítulos e se atentasse para os detalhes. Alguém conseguiu ler e anotou alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa aí do que foi lido? Ou eu posso já começar aqui? Eu fiz algumas pequenas anotações a respeito, que eu acho que vão ser relevantes. A gente vai demorar um pouquinho hoje, com certeza a gente não chega, quer dizer, muito pouco provável que a gente chegue no momento que esse versículo está descrevendo, que é a união do espírito no corpo.
a gente vai passar aí por toda uma fase de preparação que está descrita nesses capítulos. Então, se alguém leu aí e quiser comentar, o que vocês acham? Eu já posso começar aqui com... Só fazer um comentário, Thiago. O que eu acho mais interessante desse caso é o medo que o espírito tem de vir, é o Sim. mesmo medo que muitas vezes a gente também tem de receber, né? É tudo muito assim, muito intenso, né? Não sei se é porque eu estou vivendo esse momento agora, né? De recebimento e tudo, mas é tudo muito intenso. Eu fico imaginando realmente o espírito que ficou lá se preparando e tudo, porque durante esses 9 meses e mais, né? Porque é um compromisso anterior, a gente vive muitas emoções, muita coisa, e fica imaginando o espírito também que está vindo, né? As inseguranças, as incertezas. Sim. E o caso todo ele retrata muito bem e, ao mesmo tempo, dá uma visão bem ampla para a gente do quanto isso não tem nada de solto, apesar dos nossos medos, tá tudo assim, milimetricamente planejado, acompanhado, né, abençoado ali. É tudo muito bonito. Sim, eu ia comentar isso mesmo, que esclarece bastante, né, para a gente e eu acho que nos prepara também para a missão, né, da maternidade, da paternidade, porque a partir do momento que você toma conhecimento, né, de que não é simplesmente um nascimento, a gente já sabe, né, pelo Espiritismo, que cada alma, né, cada espírito que reencarna já tem o seu passado de experiências. Mas nesse caso aqui, retratado no Missionários da Luz, realmente traz para nós bastidores muito específicos, né? Traz assim coisas que realmente nos preparam e que nos deixam, da mesma forma que você disse, né, que deixa a gente um pouco assim receoso, às vezes pensativo. Isso acontece também com o espírito que está vindo. Tem toda essa questão da misericórdia divina agindo e nos prepara para o desafio, que não é pequeno, né? Eu acho que aumenta muito o nosso cabedal assim de possibilidades de fazer bem a tarefa, essa missão, né? É mais do que uma simples tarefa, é uma missão mesmo, a paternidade, a maternidade. Justamente porque resgata certamente compromissos, sejam eles positivos, sejam eles negativos. No nosso estado atual do nosso planeta, a maioria ainda das reencarnações ocorrem para a quitação, né, de dívidas que assumimos. Muitas delas nós assumimos em grupos. Então, não é raro, né, aliás muito comum no nosso grupo familiar estar aí espíritos que nós já convivemos e que assumimos algum tipo de compromisso positivo ou negativo e que a experiência, né, a experiência da proximidade, seja como pai e mãe, filho, pais e filhos, né, irmãos ou primos, essa proximidade aí e a maneira que a vida de ambos, né, vai acontecendo, a gente tem mais ou menos ideia de como que foi esses compromissos. Inclusive, muito para nós aqui fala sobre essa lei de sintonia, né? Mas alguém, gente, quer comentar? Mas alguém conseguiu ler? Eu li sim, mas eu não consegui ler até nessa parte aí. Eu li mais ou menos até naquela parte ali em que o Sigismundo encontra com o Adelino, né? E o Adelino todo apavorado, com medo dele, né? E Sim, aí o Alexandre vai conversar com o Adelino, falando, né, da solidariedade, para ele se colocar no lugar dele, porque, na verdade, ele é a vítima, né? Eu consegui ler até isso. essa parte, não fui mais à frente, não. Ok, então. Vamos então pegar do início aqui, do 12. Assim, lógico,
a gente pode fazer um estudo também desses capítulos, né? Que eles trazem muito ensinamento. Deveriam ser, não seria tempo perdido fazer um estudo sobre isso em grupo. Mas assim, como o foco nosso é mais no Gênesis, né? E cada vez que a gente entra, abre assim para a gente discutir mais pontos, eu não vou pegar o texto completo, mas eu vou pontuar algumas coisas e ir comentando, e vocês podem comentar também aquilo que vocês acharem interessante. Para a gente não... Oi, dona Silvia. Ô, Tiago, você falou e foi bom que você abriu uma brecha. Eu gostaria, de verdade, eu já li esse livro, mas agora, eu lendo mesmo, que eu voltei a ler ele desde o princípio, aí no meio de semana eu comecei, larguei lá o princípio e corri lá no 12 e no 13. Mas você acredita que eu vi tanta coisa no 12 que eu até agora eu não consegui chegar no 13? Uhum. Porque eu vi muita coisa lá que, assim, passou, quando eu li, passou, assim, eu tenho vontade de comentar, até mesmo aquela parte, mesmo que eles levam o André para ver os corpos, né, do homem e da mulher, ou aquela parte é muito séria, merece, assim, uma explicação muito boa daquilo, porque é coisa que a gente tem que valorizar demais. Sim, E muitas vezes a gente não valoriza, é verdade. né? Tem muita coisa. Aí você falando nisso, que bom, porque aí a gente pode ler e comentar mais tempo aquilo. Isso. A gente podemos fazer assim, então. Até essa parte aí que a senhora comentou, eu até anotei muita coisa dela, porque ela fala também da outra parte do versículo, né, que a gente está estudando, que fala da preparação do corpo físico, que a gente viu a evolução do corpo físico na Terra, né? Mas o livro, inclusive outra obra de André Luiz, Evolução em Dois Mundos, o nome é esse porque a evolução ocorre aqui e lá. E essa parte aí no 12 traz uma visão interessante, né, sobre a evolução que ocorre lá. Então vamos fazer isso. Vocês querem então que a gente leia os trechos e vamos parando no 12 e no 13? O que vocês acham? Eu não tenho pressa não, viu, gente? Assim, dá pra gente fazer, mas vai demorar. Hã? Oi? Por mim, pode. E aí, Eliana e Margarete? Não, vai lendo, e lendo é bom que a gente vai recordando, tranquilo. Então tá. Ok, sem pressa. Quem tá com um livro aí gostaria de ler alguma coisa? Se tiver, ou... Como a gente não preparou, talvez não esteja fácil aí, né? Vocês querem que eu mesmo leia ou alguém pode ler para nós, Inês? Na verdade, eu printei a tela mas só do capítulo 13 do 12 não. Uhum. Aí já fica mais difícil, né? Se você quiser ler o 12 aí pra gente. Tá. Como o 12 aqui é um pouco mais assim, o início contando a introdução, né, do caso, eu vou ler uma parte maior e aí quando chegar em alguma parte que você, né, que eu separei aqui ou que vocês acham também que vale a pena parar, a gente para. Mas então começa assim. Dispunhamos-nos, Alexandre e eu, a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica que me saudou, igualmente demonstrando grande apreço e carinho. Serei breve, disse ele ao meu instrutor, que o atendia solícito. O tempo não me permite longas conversações, e modificando a expressão fisionômica acentuou: lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? Como não? Redarguiu o interpelado. Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Pois bem, tornou o visitante. Segismundo necessita colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, sinto-me compelido a recorrer ao concurso dos amigos.
O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou. Não se esqueceu você de que o nosso amigo, não obstante os rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? Sim, sim, respondeu o orientador. O drama dele vive ainda em nossa memória. Segismundo, presentemente, prosseguiu o outro, voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito, e há 4 anos religaram-se nos elos do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. Será ele, de conformidade com a permissão de nossos maiores, o segundo filhinho do casal. Todavia, estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo. Infelizmente, Adelino, que lhe será o futuro pai transitório, repele-o com calor, tão logo surgem as horas de sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. O que está falando aqui para nós? Contando a história, né? O Segismundo, então, é essa alma que vai reencarnar e que assumiu débitos numa existência anterior com Adelino e Raquel. Tudo indica, né, pelo que está escrito aqui, que numa existência anterior, ele, apaixonado, né, por Raquel, ele ocorreu um duelo aí, né, quando fala de competição, uma competição armada, dá a entender para nós que, por causa dessa paixão desvairada de Segismundo por Raquel, houve um duelo entre ele e o Adelino. Antigamente, a maneira de lavar a honra, né, era através do duelo, ia lá e ficava, né, um de costa para o outro, dava uns passos, virava e atirava. Então, Segismundo ainda parece que venceu esse duelo aí, assassinando assim o Adelino, que era o esposo da Raquel na época. E a Raquel parece que acaba indo também para o campo da prostituição. Então, por causa desse acontecimento entre os três, eles precisam se reencontrar de novo, através das ferramentas da reencarnação, para quitar esse débito. Isso lembra um pouco o que a gente já discutiu, né? Que esses títulos que a gente tem aqui de pai, mãe, filho, nada mais são do que ferramentas, né, da divindade, ferramentas de Deus para que a gente possa evoluir. Um detalhe que chama atenção aqui logo nesse início é que fala assim que o Segismundo, embora ele tivesse sido uma pessoa generosa, tivesse feito coisas importantes, ele assumiu um compromisso grave, gente. Porque por causa de paixões desvairadas, ele cometeu um homicídio e ficou aí com essa dívida para quitar. Influenciou diretamente na evolução desses dois seres, que era Adelino e Raquel. Como as leis divinas, elas são constantes em todo o universo, e o plano espiritual também faz parte do universo, embora a gente tenha um pouquinho de dificuldade de pensar nisso. Quando a gente fala de universo, lembra logo do nosso universo físico, né? Se é que podemos separar assim. Mas tudo é criado por Deus, inclusive o plano espiritual, né? O que acontece? Essa lei, então, divina, ela é constante em todos os locais. E aqui nós vemos uma lei muito importante agindo. A lei de atração, né? Lei de sintonia, que vai ser explicado para nós no Espiritismo. O Adelino, né, reencarnado, quando Segismundo aproximava
por causa desse débito deles, e mais para frente nós vamos ver, por causa do ódio ainda no coração, o Adelino repelia o Segismundo, né? Com isso, então, esse amigo aqui do mentor Alexandre pede ajuda para eles conseguirem quebrar essa parede, esse empecilho, né, de ódio que estava tendo, para que a misericórdia divina atuasse, então, no quesito da reencarnação. Continuando aí, então, se alguém quiser falar, abre o microfone e fica à vontade, viu, gente? Senão eu vou tocando o barco. E Segismundo? Indagou o mentor, o Alexandre, né, preocupado. Qual a sua atitude dominante? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, enchesse-lhe a tristeza de profunda revolta e, nesse estado negativo, subtrai-se à nossa cooperação eficiente. O visitante fez ligeira pausa e acrescentou com inflexão de rogativo. Não poderá você ajudar-nos nesse difícil processo de reencarnação? Lembro-me de que sua amizade dividia-se entre ambos. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino? Conte comigo, redarguiu o orientador atenciosamente. Farei quanto estiver em minhas possibilidades para que não se perca o ensejo em vista. O Alexandre, então, era um amigo em comum do Adelino e do Segismundo. E aqui a solicitação é para que ele auxiliasse, né, para quebrar essa cortina de ódio que se formou. É interessante, né, gente? Porque, vejam, da parte do Segismundo, ele já tinha aceitado reencarnar e ser o filho. Da parte daquele que foi vítima, né, do Adelino, é até compreensível ele ter essa repulsa, né? O problema é o ódio. Ele estava com ódio e ciúme. E isso não é lei de Deus. O Cristo nos aconselha o perdão. Então, o perdoar, né, é nesse sentido que Jesus também nos ensina que o perdoar, e a doutrina espírita também fala, a gente não vai mudar assim de cara. Por quê? Porque tem essa lei de sintonia, até um mecanismo de defesa. O problema é que, além de não perdoar, a gente ainda cria ódio. O ódio é o quê? Vingança. Aí eu estou querendo retribuir o mal com o mal e não com o bem. E quando isso ocorre, olha só que complexo, né? Mesmo que uma parte esteja interessada, se o outro tiver com ódio, dificulta a reconciliação de ambas. Porque aqui da parte de Segismundo já estava tudo certinho. Agora, o Adelino, a vítima, né, era o que estava dificultando esse processo. Isso é complicado e mostra para nós algo muito sério que acontece com frequência. Um ciclo, né, de vinganças que vão acontecendo ao ponto da gente não conseguir quitar débito. Porque imagina, um fez o mal, aí o outro quer descontar, mas desconta com o mal. Percebem que pelo menos um dos ligados está nessa atitude de ódio? Dificulta a reconciliação? Imagina, se o Adelino aqui mais para frente a gente vai ver que essa reencarnação acontece, mas se não fosse a misericórdia divina, a interfeição, a interjeição, né, dos benfeitores amigos, o Adelino ia estar resistente, ia continuar no ódio, ia perder a oportunidade de evoluir. Talvez quando fosse para o plano espiritual, ainda ia estar com ódio no coração, ainda não ia conseguir aproximar de Segismundo, talvez Segismundo ia ter que reencarnar, e aí o Adelino, né, entende? Vai formando um ciclo. Por isso que é muito importante a gente cortar esse ódio, a gente cortar essa atitude de não permitir
que a lei de Deus age, porque ela vai agir. A gente acha que está impedido, mas ela vai agir. Só que a gente vai alimentando, né, coisas que não deixam ela agir. Chega um momento que ela vem e age. Né? O Cristo vai trazer isso para nós na parábola do festim de bodas, né? Onde haverá o quê? Prantos e ranger de dente. Por quê? Porque você foi acumulando. Você não, enquanto estava no início, não cortou o mal pela raiz. Ia ser mais simples. Foi virando o quê? Uma bola de neve. O impacto é maior. A bola de neve ela não rola eternamente, ela não vai. Chega um momento que ela para de crescer, bate e estoura. Virou. Voltou para o pó da terra. Mesma coisa. Se parar lá no inicinho, o impacto é menor. Se deixar ir acumulando, aí sim, pranto e ranger de dentes. Quem quer falar? Eliana? Oi, Tiago, eu estou pensando aqui numa questão, talvez até tenha um pouco de dificuldade de formular a pergunta, mas assim, quando ocorre os abortos espontâneos, pode ser os espíritos, né, um espírito que está previsto para reencarnar, não querer, por exemplo, poderia ser uma situação, não precisava ser uma situação dessa, assim, de rejeição por esse motivo ali do ódio, mas poderia ser uma rejeição de alguma forma. E nesse caso, quando acontece, né, vamos dizer assim, quando há um aborto espontâneo, das outras vezes em que a mulher vai tentando, e é sempre o mesmo espírito, será? Que ele não conseguiu, né, vir de uma gestação, aí tenta uma vez, e tenta duas, e tenta três, até que ele consiga reencarnar. É sempre o mesmo espírito, será? E será que ocorre por esses motivos, assim, de rejeição do espírito que está vindo reencarnar, ou mesmo do espírito que vai receber? Olha, eu não lembro agora de nenhuma referência assim que me dê segurança para afirmar isso. Aí é uma opinião minha. Eu acho que pode ocorrer sim, por uma rejeição. E aí é interessante porque não seria tão espontâneo, né? Se é uma rejeição, se é o receptor, né, que está dificultando, mesmo que não seja, Espontâneo que eu falo, assim, no plano, sim, eu mesmo falo que não espontâneo no seja, plano físico, não assim a pessoa provocando, né? aham, mas está provocando de alguma forma, entendeu? É esse raciocínio que eu quero chegar, porque assim, enquanto a gente vê pelo lado material, né, eu entendi sua colocação, é só para justificar a outra, o que eu já ouvi, né, sobre o que a doutrina espírita fala um pouco sobre isso. Então vamos no caso do aborto Uhum. espontâneo, assim, de iniciou a gravidez, a mãe queria muito, né, que o filho viesse, o pai também, e aconteceu um aborto. E eles ficam tristes e tal, porque queriam. Percebe-se então que da parte do pai e da mãe estava tudo ok, que era para a criança nascer, e eles ficam chateados com isso. O que eu já ouvi em estudos, eu não vou lembrar agora se tem algum livro que fala disso, a gente pode até pesquisar melhor. Inclusive, na semana passada eu falei que nesses dois capítulos a gente tem muita informação para tratar sobre aborto e sexualidade. Então, se a gente falar de aborto, eu posso investigar melhor isso. Mas o que eu já ouvi dizer, às vezes o espírito ele desencarna, né, numa situação tão deplorável, assim, que ele precisa de dar uma desligada para voltar de novo numa condição de ser acolhido. Então ele vem, se liga no corpo físico por pouco tempo, meio que para dar um choque, assim, para tirar essa condição que ele estava de não aceitar ou de estar muito, às vezes até sem noção mesmo do que está acontecendo, ele está num estado que não é possível ajudá-lo. Nós vamos ver, inclusive, nesse estudo nosso aqui, desse livro, que para receber o auxílio divino, o espírito tem que aceitar, tem que estar em condições. Então já ouvi o quê? Que às vezes o espírito desencarna numa condição tão deplorável que ele não consegue receber ajuda. Aí o que ocorre através da misericórdia divina? Reencarna ele
por um período curto de tempo, só para ele dar uma desligada, uma repousada e quebrar o baque daquele desencarne anterior. Aí ele volta na condição de se ajudar. Isso no caso de abortos espontâneos. Tá? Esse aborto espontâneo, assim, em que não teve interjeição nenhuma, interferência nenhuma, seja física ou espiritual. Ok? Então estou chamando esse de aborto espontâneo. Entendi. Quando a gente fala assim de qualquer interferência daquele que está para receber o filho, ou o pai, ou a mãe, né? A mãe, a figura feminina é o receptáculo, né, gente? O organismo preparado para receber, mas não tiremos a responsabilidade do pai, né? Aí eu até extrapolo o pensamento que, ao meu ver, né, aí como eu disse, eu preciso investigar mais, não lembro de nenhuma referência confiável que me dê certeza para dizer. Mas eu acho que é possível sim. Se tiver uma resistência muito grande, porque nós estamos falando aqui de sentimentos que saem, né, que estão além da questão material. O ódio, por exemplo, se a gente desencarna com ódio, o ódio continua, né? Então, assim, independente da interferência, se for física ou se for uma interferência em termos de energia, em termos de recusar, de estar ali resistente àquilo, e como é tudo ligado, espírito e corpo, os sentimentos negativos interferem, né? O que a gente sabe é que interfere. Então, tenho cuidado de novo de reafirmar, é uma opinião própria, mas eu acho possível sim que se tiver esse tipo de resistência aí do pai ou até da mãe, que pode ocorrer esse aborto sim. E aí eu não chamaria de espontâneo, por quê? Porque teve uma interferência que impediu que esse espírito chegasse. Lógico, né, gente, que à medida que nós vamos tomando conhecimento das coisas, a nossa responsabilidade aumenta. Então, o que eu quero dizer assim é que, às vezes, o espírito tem essa resistência inconsciente. Ou seja, o débito vai ser muito menor do que aquele que chega lá e provoca o aborto, né? Por exemplo, por meios físicos. Aí ele sabe que está matando, é um assassinato, né? Assassinato. Fazendo isso apenas na questão de sentimento, na questão espiritual que a gente ainda não domina tanto, vai ter débito, mas menor, ao meu ponto de vista. Por quê? Às vezes nem sabe que está fazendo aquilo. E aí, continuando a sua pergunta, né? Eu acho possível, sim, que vá tentando o mesmo espírito reencarnar até dar certo. Acho muito possível, tá? Entendi. Mas vou investigar melhor sobre isso e ver se tem alguma coisa mais concreta assim, para a gente afirmar, né? Com certeza. Mas dentro do que a gente já vê aí, nos conhecimentos de doutrina espírita, né? Em que não tem essa separação, mais uma vez, né, gente, de material espiritual, é só para a gente entender melhor, mas é tudo interligado. Então, tirando como base esse raciocínio, eu creio que seja muito possível sim. Dona Silvia ia falar? Eu ia comentar era que no caso aí do Segismundo, a resistência mais forte era entre o pai e o filho, né? Porque a mãe estava bem tranquila, né? Sim. Ela não, como se diz, então dá uma sensação assim que ela já não tinha aquela raiva, aquele ódio, ela já tinha superado essa parte, né? Uhum. Ah, foi bom só comentar isso aí. Nesse próprio livro, tá, Eliana, mais para frente, é interessante, porque esse caso, olha só, como Dona Silva comentou, a mãe estava muito receptiva. E eu falei aqui questão de energia, né? Que eu acredito até que se o pai estiver muito receptivo, possa sim influenciar e causar um aborto espontâneo. Esse caso que nós estamos vendo, onde está tendo todo o amparo da espiritualidade.
Lá na frente, no capítulo 13, vai falar da figura masculina, da questão do papel do pai, que era necessário que primeiro dissipasse essa onda de ódio do Adelino, porque esse ódio dele estava interferindo na geração de células, né, masculinas de reprodução saudáveis. Então, assim, se não fosse essa interferência espiritual para primeiro preparar o Adelino, e eles, por exemplo, tivessem uma união carnal, né, a célula masculina envolta, né, de ódio por causa do genitor, não seria uma célula saudável. Olha só. E talvez nem receberia Segismundo, talvez tem casos também, né, que o Espiritismo traz para nós aí, principalmente a respeito de muitas festas, né, gente? Carnaval, essas coisas assim, onde tem muita gente, onde as ondas vibratórias são mais baixas, assim, é tudo lei de Deus. Vocês entendem? Vocês, né, concordamos nisso. Não podemos mudar. Cristo fala, né? E primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei. Está falando para nós assim, ó, tudo que está aqui é de acordo com a lei de Deus. Para mostrar para nós que essa lei é imutável. Então vamos lá. Mesmo, lógico, todos temos nosso anjo da guarda, temos aí a equipe espiritual que nos acompanha. Mas vamos lá, se a gente então decidir, né? Se um casal decide ter um filho, planeja isso, né? Certamente ele já está sendo ali monitorado pelo plano espiritual, essa criança já tem que nascer mesmo e tal. Mas e nos casos onde ocorre, por exemplo, a união puramente pensando no prazer momentâneo ali? Às vezes, né, a mulher não está fazendo uso de anticoncepcional, não faz uma prevenção, seja qual for ali, ocorre o momento, ocorre a concepção, se tem concepção, encarna o espírito. Lógico que tem um monitoramento divino, tá, gente? Em qualquer situação, e a espiritualidade tem planos de A a Z, que eu quero dizer, vai ter algum aprendizado. Mas dependendo dos locais e de como isso ocorre, aí lembremos, carnaval, festas que às vezes o pessoal reúne para orgias mesmo, né? Lembremos lá das festas romanas, o que é narrado para nós em livros, onde a vibração é puramente material, uma sintonia bem mais baixa, atrai o quê? Estamos falando aqui de lei de sintonia. Espíritos que se ligam àquilo, que querem aquilo. Ocorreu a concepção. Quem que vai assumir aquela célula ali agora, masculino e feminino? Pode ser qualquer espírito que esteja na proximidade. Pode ser que não seja um espírito que está programado, que vai trazer o ensinamento, mas a lei de Deus agindo. Entendeu? Pode, e aí, né, como foi uma escolha, e não é uma escolha assim, que talvez estivesse nos planos iniciais, com certeza tem mais transtorno. Quais, gente? Olha só como que isso vai virando a bola de neve, lembremos. Oi, Um espírito aleatório, né, Tiago? Que podemos vai chamar, entrar ali naquele corpo, né? podemos chamar. Se não estava programado, né? Não estava programado, pode ser um aleatório que está mais próximo da hora, assim, vamos dizer, de encarnar, mas de reencarnar, mas que não fosse aquele momento exato, né? Isso. E o que chama mais atenção, que a gente tem que atentar nisso aí. Olha a faixa vibracional daquele momento. Os espíritos que estavam ali perto são dessa faixa vibracional. Então vai vir um anjinho? Vai vir um ser que vai precisar de muito mais cuidado. Porque o próprio ambiente, né, que ele foi concebido ali já mostra da índole. Mas o quê? Sintonia,
com o pai e com a mãe também, no momento. Agora pensemos, gente. Onde, por exemplo, tem mais chance de ocorrer um aborto pensado assim, né? Num momento em que foi planejado, em que vai nascer a criança ali num ambiente familiar, e aí eu não estou nem falando de matrimônio, né? Matrimônio é mais uma ferramenta nossa, mas tantos casais que vivem juntos ou que vivem separados, mas têm compromisso, isso independe. Onde tem mais chance, por exemplo, de ter um aborto pensado, não espontâneo? Na onde foi uma união com afeto, uma união com amor verdadeiro, onde já se estava, né, planejando, onde já se sabia, onde a espiritualidade agiu, ou onde foi nesse segundo caso? Pensa, a mãe, né, nesse local de farra, às vezes nem sabe, não sabe onde o pai mora, não sabe nem quem que é, às vezes conheceu no dia. Aí eu não estou atribuindo responsabilidade individualizada, não. Só estou convidando a um raciocínio. A responsabilidade é de ambos, né? Então pensa. É muito lógico, né, aquela mãe pensar assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou criar sozinho? Não conheço o pai, não sei quem é, não tenho condição. E pode gerar um aborto. Ou seja, por causa dessa condição inicial, né, de um prazer simplesmente momentâneo, mas que a lei divina age em qualquer situação, em vez de resgatar débito, o que fez? Gerou mais um. Se causar esse aborto, né? Ou não. Aí eu falei, a espiritualidade tem plano A, plano B, plano C, plano D até Z. E se precisar, vai para outros alfabetos, o grego e outros. Mas tem. Por exemplo, né, aí a mãe, mesmo nessas condições, assumiu ali o filho, ou talvez naquele mesmo momento que viram dessa possibilidade, já estreitaram laços, pai e mãe, e ambos assumem aquele espírito que veio, mesmo que não era o que estava programado, e aí certamente vão ter algumas dificuldades, porque não é a mesma sintonia, mas podem estar também ganhando um novo amigo, estreitando laços com alguém que futuramente vai ajudá-los ou vai participar, vai passar a fazer parte, né, do convívio aí dessas pessoas, né? Vai ser uma ligação positiva e de acordo com a lei de Deus. Então, essa questão, né, nós vamos ver mais para frente quando for falar da sexualidade. Ela é bem mais complexa, né, e bem mais bonita do que o que a gente acha quando a gente for mais para frente aqui. Aí o mentor pergunta então, né? E Segismundo? Herculano mensageiro informou com fraternal interesse. Acho que eu já li isso. Né? Vamos lá. A princípio animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, olvidando compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, enche-se-lhe a tristeza de profunda revolta e, nesse estado negativo, subtrai a nossa cooperação eficiente. O visitante fez ligeira pausa e acrescentou. Aqui, aí eu falei, né, que o Alexandre é amigo em comum dos dois. Conte comigo, ele vai ajudar nesse processo de tentar reconciliar o Adelino e o Segismundo. E ante o sorriso e satisfação do outro, Alexandre concluiu. Na próxima semana estarei ao seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema de reparação, de reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino. Herculano agradeceu e despediu-se comovidamente. Vou parar aqui. Mas o que eu quero pontuar também, gente? Nós estamos falando de reencarnação.
esse sopro de vida, né, que transforma num ser vivente. Pode ser reencarnação. A gente vê aqui que não é um negócio muito simples, né? Não é uma coisa assim, pronto, agora foi. Tem toda uma preparação. Nessa escala temporal aqui do plano que está descrito no livro, essa preparação de Segismundo já vem ocorrendo há muito tempo. E aqui, aproximadamente 2 semanas antes do momento da união do espírito com o corpo, eles estão nesse estágio aí de preparação. Não é uma coisa de uma hora para outra, né? Então, mesmo nas questões espirituais, o livro de Gênesis descreve para nós, em versículos, coisas que têm períodos muito mais longos. No caso da evolução física, milhões de anos. E aqui, no caso da reencarnação, um processo, né, que foi se desenrolando em outras existências e que agora tem todo o cuidado para acontecer e para dar certo. Como que a gente ia chegar nesse nível de entendimento, né, não fosse a terceira revelação, não fosse a doutrina espírita maravilhosa? E é por isso aí, né, o livro Gênesis, que antes era simples, pueril, ou que talvez fosse uma historinha, como muitas pessoas acham, com o aporte do Evangelho e da doutrina espírita, torna esse livro magnífico. Aí a gente entende por que é base, por que é o primeiro, né? É por causa desse tanto de coisa que está nele e que a gente, graças à misericórdia divina, está tendo a oportunidade de entender agora, né? Talvez em outras encarnações a gente pode ter começado, é tão complexo, né? Às vezes a gente já começou em outra e está dando continuidade nessa, mas o fato é que, graças a essa misericórdia de Deus, a gente consegue chegar nesse nível de entendimento que, com certeza, nos ajudará em muito a resolver coisas que antes eram mais complexas e que agora, com esse aporte aí do livro Gênesis, esperamos, né, que nos auxilie a solucioná-las de forma mais eficiente, né? Nosso tempo está acabando. Alguém quer comentar algo? Semana que vem a gente continua de onde paramos aí, tá? Tiago, e o Gênesis, ele é tão rico que, você vê, nós já abordamos 2 livros só nesses pedacinhos aqui, e todos que você aborda tem muita coisa que realmente ainda fica muita coisa para trás, né? Porque não dá para você levantar tudo. Sim. Né? Ele é muito rico mesmo. O próprio estudo dele fomenta aquilo que a gente já vem falando, que é tudo interligado, né? A lei de Deus única, agindo em conjunto, todas as coisas. Falamos aqui de ciência, filosofia, religião, agora entramos em reencarnação. Aí, se a gente quiser, pode falar de sexualidade, de aborto, de lei de atração. A gente pode abrir isso aqui o tanto que a gente quiser, tá? Depende aí de como que a gente vai combinar. Se vamos demorar um pouquinho mais ou se vamos mais rápido, a gente pode ir combinando isso ao longo aí dos dias de estudo, tá, gente? Mas tenhamos certeza que, independente da abordagem que fizermos, vamos ter lições, né, aprendizados. E às vezes a gente vai tanto, né, para o outro lado que de vez em quando tem que lembrar. Gênesis, estamos estudando Gênesis, né? É o princípio de tudo, então a gente pode falar de qualquer coisa. Né? Eu vou encerrar então, porque já são 8 horas. Aí, gente, vamos continuar lendo então, né, em casa aí, anotando esses dois capítulos então que nós vamos abrir essa janela aí para estudá-los. Vamos continuar lendo eles aí durante a semana, porque ajuda também a gente ver mais pontos, tá bom? Vamos agradecer então ao Mestre Jesus pela oportunidade bendita
Que o Senhor possa abençoar cada lar aqui representado, cada família. Que o Senhor possa, Senhor, nos ajudar a melhorar a nós mesmos, a reconciliar com os nossos inimigos, principalmente esses que ainda temos débitos e que ainda não somos capazes de viver na paz e no amor que o Senhor nos ensinou. Mas abrande o nosso coração, os nossos sentimentos, a nossa mente, para que lembremos dessa lei divina maravilhosa que nos concede oportunidade sempre. Abençoe, Senhor, os nossos lares, nossa vizinhança, todos os locais da nossa cidade onde necessitamos do seu amparo, da sua paz, da sua luz, onde houver dor e sofrimento, Mestre amado. Que o seu amor prevaleça e ampare os corações necessitados. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja. Assim Assim seja. seja. Gente, obrigado. Até terça que vem. Assim seja. Tudo de Então, bom. Obrigada, com boa Deus. noite. Com Deus. Pra todos. Boa noite a Ô, todos. Eliana. Ô, Eliana. Oi. Eu falei com você que